Quando a gente fala da Vale, uma imagem bem clara costuma vir na cabeça. Gigante da mineração, certo? Mas e se essa imagem for só o começo de uma história muito mais complexa e, olha, cheia de potencial? Vamos olhar além do óbvio para descobrir as camadas de valor que talvez o mercado ainda não tenha percebido completamente. Certo, vamos fazer esse exercício. Se a gente parar para pensar, a primeira coisa que surge na conversa sobre a Vale é quase sempre a mesma, não é mesmo? Exato, minério de ferro. E com toda razão, claro. A gente está falando de uma potência global em que mais de 85% do resultado vem justamente daí. É o coração que bombeia a vida da companhia. É o alicerce de tudo. Só que a história não para por aí. Na verdade, o que está acontecendo fora do negócio de minério de ferro pode estar prestes a redefinir o valor da empresa. E é aqui que a análise fica realmente interessante para quem investe. Então, vamos começar pelo que já é sólido, o que já é conhecido. A base de minério de ferro da Vale não está só estável, ela está passando por uma otimização estratégica que é fascinante. Está ficando maior e, o que é fundamental, muito melhor. A estratégia aqui tem duas frentes. Primeiro, aumentar o volume de produção, com uma meta ali entre 340 e 360 milhões de toneladas até 2026, mas é o segundo passo que de verdade muda o jogo. Aumentar a qualidade, elevando o teor médio de ferro de 62,5% para 63,5%. E por que isso importa tanto? Bom, como essa citação sugere, a Vale está se aprimorando. Sabe, um minério com mais teor de ferro é mais eficiente lá na siderúrgica, exige menos energia, gera menos emissões e, por tudo isso, o mercado paga mais caro por ele. É um prêmio. Ou seja, é uma melhoria que impulsiona o negócio e, ao mesmo tempo, deixa a empresa mais alinhada a um futuro mais sustentável. Ok, então quando uma gigante madura como a Vale gera tanto caixa, como ela devolve esse valor? Basicamente de duas formas: ou pagando dividendos, que é dinheiro na conta, ou recomprando as próprias ações no mercado. É bom guardar esses dois mecanismos porque eles são a chave para entender todo o potencial de retorno. Agora vamos para o que muitos veem como o grande catalisador de valor no curto e médio prazo, a divisão de metais básicos. É como se a gente descobrisse uma outra companhia gigante, a Vale Base Metals, operando dentro da própria Vale. A fotografia de hoje mostra que os metais básicos, como o cobre e níquel, são responsáveis por uns 15% do resultado. Pode não parecer a maior fatia do bolo, né? Mas o timing e o potencial de crescimento desse pedaço do negócio são o que realmente está chamando a atenção no mercado agora. E por que todo esse potencial? É só pensar na transição energética global. A demanda por cobre simplesmente explodiu. Carros elétricos, data centers para rodar inteligência artificial, geração de energia solar, eólica. O que tudo isso tem em comum? São coisas absolutamente famintas por cobre. Agora, olha só que interessante essa diferença de avaliação. O mercado avalia empresas que só produzem cobre pagando quase 10 vezes o seu lucro operacional, o tal do EBITDA. É tipo, para cada real de lucro, o mercado paga 10. Já a Vale, como um todo, por ser vista como uma empresa de minério de ferro, é negociada a menos de 5 vezes. Existe um valor gigantesco aqui que parece estar escondido. E o pulo do gato é este: se a Vale decidisse separar e listar essa unidade de metais básicos na bolsa, num IPO, as estimativas de mercado sugerem um destravamento de valor que pode chegar a 21 bilhões de dólares. É uma reavaliação massiva que beneficiaria diretamente o valor da companhia e, claro, de seus acionistas. Vamos agora para a próxima camada, que é uma aposta mais para o futuro, o mercado de terras raras. Aqui, a Vale adota uma postura mais de observadora estratégica, sabe? Fica de olho num setor que está passando por uma reorganização geopolítica global. Usando as palavras das próprias fontes do mercado, o interesse da Vale é descrito como um movimento discreto, ainda numa fase preliminar. Ou seja, não tem um projeto concreto na mesa, mas sim um acompanhamento bem atento das oportunidades que podem surgir. E este slide ilustra o porquê dessa calma. Hoje, a exploração de terras raras no Brasil é liderada por empresas menores. A grande janela de oportunidade para uma gigante como a Vale pode se abrir lá entre 2027 e 2029, quando esses projetos estiverem mais maduros, com riscos menores, e tudo isso alinhado com a busca mundial por novas fontes desses materiais. Ok, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A gente tem uma base sólida de minério de ferro, um catalisador poderoso em cobre e níquel e uma opção estratégica de longo prazo em terras raras. Mas a grande pergunta é, como tudo isso se traduz em retorno real no bolso de quem investe? A analogia da pizza aqui é perfeita. Dividendos são como receber um pagamento em dinheiro pela sua fatia. Já a recompra é diferente.
A empresa usa o caixa para comprar e aposentar ações, diminuindo o tamanho total da pizza. Com isso, cada fatia que sobra passa a representar uma porção maior do todo, sem que quem investe precise fazer nada. E a Vale tem sido muito ativa nisso, recomprando quase 20% de suas ações desde 2021. E colocando isso em números, a própria empresa projeta um retorno real para os acionistas em 2026, que pode variar de 6% a 14% ao ano. É um número bastante robusto, e isso se baseia nas premissas de preços que a própria Vale considera para os metais que produz. E se a gente olhar para um horizonte mais longo, até 2030, a projeção fica ainda mais expressiva. O retorno real potencial sobe para uma faixa entre 8% e 21%. Isso mostra uma confiança enorme na capacidade de geração de caixa da companhia lá na frente. E assim, a gente chega na questão central. Com o negócio principal de ferro que só melhora, um catalisador de crescimento imenso nos metais da transição energética e uma opção estratégica de longo prazo em terras raras, a pergunta que fica é: será que o preço da ação hoje reflete todo esse valor? Ou será que o mercado ainda não percebeu a dimensão completa da nova história da Vale?